Bom dia, queridos alunos. Estamos retomando o nosso ano letivo, né, de uma forma diferenciada, mas com certeza vai ser proveitosa. E vamos fazer uma revisão, um apanhado do que foi trabalhado, a gente relembrar alguns tópicos importantes, bem resumido, antes da gente dar início do segundo bimestre. Nós vamos iniciar essa apostila do segundo bimestre segunda-feira, certo? Então, o que é história? História é a ciência que estuda o passado para compreender o presente, né? Mas para que se estuda história? Se estuda história, se estuda o passado, se conhece o passado para compreender o presente. Por que tem tanta desigualdade social, guerras, né? A questão da política. Então, todas essas questões a gente leva em consideração o processo do passado. O que aconteceu no passado, a gente, por meio dele, investigando o passado, a gente pode entender esse presente. Como é que os historiadores, eles podem saber que alguma coisa realmente aconteceu? Eles podem saber por meio de vestígios históricos, ou seja, fontes históricas. Essas fontes históricas, nada mais, nada é que todos os vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. Então, pode ser fósseis, cerâmica, pintura rupestre, uma carta, uma foto, relatos orais, história, música, tudo pode ser analisado por um historiador, investigado por um historiador. Então, por meio da análise desses documentos, dessas fontes históricas, ele chega a uma conclusão e retrata a história para nós, né? Como é que eles podem se informar a respeito do passado? Por meio de todos esses aparatos que eles têm, por todas as fontes históricas que podem ser encontradas, escritas ou não escritas, orais, registradas ou não. Então, por meio de todo esse conjunto de fontes históricas, os historiadores chegam a uma conclusão. Bom, o período estudado agora vai ser a pré-história. A pré-história é todo o período que antecede o aparecimento da escrita. É antes da escrita. E você sabe que a pré-história, ela se divide em duas. O período paleolítico e o período neolítico, né? Essa divisão da história, da pré-história em paleolítico e neolítico, devido aos acontecimentos marcantes de cada período. Por exemplo, o período paleolítico, ele é chamado de pedra lascada. Os instrumentos usados por eles eram pedras. Eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa. Eles ficavam um determinado tempo em um local, quando a alimentação ali acabava, ele ia para outro lugar, em busca de alimentos, né? Caça, vegetais, frutas, raízes que eles encontravam. Então, eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Durante a pré-história, eles conheciam o fogo, mas eles não sabiam como produzir esse fogo. Aí é uma grande descoberta, porque eles aprendem no período paleolítico a produzir o fogo. Então, o atrito de duas pedras poderia causar uma faísca e ele ia acender o fogo. E o fogo, ele tinha várias utilidades para os homens da pré-história. Eles se aqueciam no inverno, eles afugentavam os animais selvagens, poderia cozinhar os alimentos, mais tarde derreter os metais. Então, o fogo, ele foi de grande importância para os homens no período da pré-história. Nesse período paleolítico também se destacou a pintura rupestre, aquela pintura feita na parede das cavernas, que tinha um significado. Aquela pintura rupestre, ela servia para representar rituais que eles realizavam. Então, era de importância para isso. É uma forma deles expressarem a caça, que era algo mais importante para eles naquele momento, que significava sobrevivência, né? Depois tem uma segunda fase, chamada período neolítico, que é o período da pedra lascada. Eles usam uma pedra mais pontiaguda, mais afiada. Eles se tornam, a partir daí,
a partir daí, sedentários, porque eles descobriram a agricultura. Eles sabiam que se jogasse uma sementinha no solo, essa sementinha brotava e virava uma plantação. Então, eles não precisavam mais sair para caçar, para pescar, né? Porque eles tinham ali alimentos, reserva de alimentos o tempo todo. Com aquele resto de alimentos que ficavam ali próximos à aldeia, começaram a se aproximar alguns animais e eles foram sendo domesticados. Houve então a domesticação dos animais, né? E para facilitar o plantio, a colheita, eles se organizaram em aldeias, ficavam mais fácil. Era uma forma de proteção e, ao mesmo tempo, eles dividiam o trabalho entre eles para facilitar no plantio, na colheita, na preparação do solo. E esse período paleolítico, então, as características principais dele são sociedade sem classes. O que é isso? Não havia quem mandava, não havia líder, todos ali eram iguais entre si. Nesse período, eles eram nômades. Os primeiros instrumentos, os instrumentos que eles usavam, a madeira, pedra, osso. Tinham ali os primeiros rituais religiosos que foram criados. Eles eram coletores, puderam controlar o fogo e a idade da pedra lascada, porque é bem precária mesmo as ferramentas que eles usavam. Quase não tinha polimento, por isso chamado pedra lascada. Já no período neolítico, as comunidades elas foram aperfeiçoando esses instrumentos por meio de pedra. A pedra agora foi mais polida, eles podiam fazer enxada, foicinha. Essas técnicas de agricultura facilitou muito para eles, tanto o plantio, quanto a colheita, a preparação do solo, né? E para proteger ali seus bens, as plantações, o rebanho, eles criaram esses aldeamentos, eles passaram a viver em aldeias, porque aí sim, a partir daí depois vai surgir um líder entre eles, né? Essas antigas cabanas, mais tarde, vão dar lugar a casas de barro, de pedra, então é um processo de mudança que vai acontecendo, né, lentamente. Essa imagem que está sendo mostrada aí é uma representação de homens no período paleolítico produzindo fogo. A gente percebe ali com a imagem a revolução no período neolítico, a produção do fogo, assim como a agricultura no período neolítico. Foi uma verdadeira revolução nesse período, porque mudou completamente a vida da população, da sociedade naquele período. Então, é uma grande mudança neles, na vida, no cotidiano, na sociedade. Então, é chamado de Revolução Neolítica. Tá? Essas duas imagens definem o período neolítico e o paleolítico. O paleolítico está à direita, abaixo, eles aí ainda de forma bem precária em cavernas, mas com a utilização do fogo, se alimentando ali da caça que foi encontrada. Né? Eles estão lá em grupo, lá no fundo a gente percebe um homem carregando os gravetos, com certeza para manter a fogueira acesa, porque eles evitavam o máximo de perder esse fogo, mas depois da descoberta do fogo ficou mais fácil. E à esquerda, acima, a gente vê alguns animais ali bem próximos, a gente percebe que houve a domesticação dos animais, eles foram domesticados. Tem aí a agricultura, tanto homem quanto mulher nesse trabalho, até a criança, né, com 2 cestos à mão, também ajudando. À direita acima, a gente vê a casinha de palha, bem mais organizada. Então, a vida deles mudou completamente, graças à agricultura, essa revolução agrícola. Gente, esses barulhinhos é a minha aguinha, tá? Que eu tô bebendo. Depois nós temos algumas civilizações que surgiram após a invenção da escrita. Então, essas aldeias, elas foram crescendo, né? Transformando em regiões maiores até formar cidades. E as principais cidades nesse período antigo, né, da história antiga, se formou nessa região que ela era chamada de crescente fértil. Ela era chamada de crescente fértil, se vocês observarem aí no mapa, ela tem a forma de uma lua crescente, né, virada.
Porque toda essa parte verde aí é as áreas férteis que são banhadas pelos rios. Então, nós temos a Mesopotâmia, vocês localizam aí no mapa, que é banhada por dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Logo abaixo, nós temos o Egito, que é banhado pelo rio Nilo. Então, apesar de ser uma região desértica, o que garante a fertilidade do solo são as cheias desses dois rios. Então, há um período de cheia, né? Aí, esse período de cheia ali, as margens, fica um certo tempo. Depois, o nível de água abaixa. E quando ele abaixa, por onde a água estava, cria um lodo, um humus, que é uma espécie de adubo que torna a terra fértil. Então, a vida naquela região ali, ela só é possível graças às cheias dos rios. Sem os rios, não seria possível vida naquela região. Nós vamos falar dessa região da crescente fértil, especificamente do Egito. Essa imagem de abertura aí mostra as três principais pirâmides do Egito, Quéops, Miquerino e Quefren. Então, essas três pirâmides é a marca do registro do Egito, né? Um registro marcante, um cartão postal. E quando se fala em Egito, sempre vem em mente pirâmides, faraós, múmias, deserto. Então, tem essa visão do Egito. E realmente é o que mostra a história. Nós vamos ver qual era a função das pirâmides. Quem era o faraó? O que eram as múmias? Então, nessa aula de hoje, a gente vai relembrar e esclarecer alguns pontos. Bom, nós vimos o Rio Nilo, eu passei um pouquinho rápido. O Rio Nilo, ele é um rio que onde as margens é verde e ao fundo a gente vê as pirâmides, né? O deserto, as areias, onde ficam as pirâmides, né? E somente as margens é que tem o verde. Onde o Egito está localizado? Ele está na região nordeste da África. Ela limita-se com o Mar Mediterrâneo e ao sul com o Sudão, se você observar no mapa, a oeste com a Líbia e a leste com o Mar Vermelho, nordeste com Israel. Então, é todo cercado de uma região extremamente desértica, né? E tem a garantia do rio Nilo, que banha todo o Egito. O clima do Egito, ele é árido, devido a essa influência do deserto do Saara, então é um clima árido. Porém, o solo é fértil, mas somente próximo ali às margens do rio Nilo, como mostra na figura ao lado. Se você observar nessa figura, lá no fundo, você percebe o deserto, a areia. E próximo a parte verde, né? Que é o verde ali que garante a fertilidade do rio. O Egito, uma dádiva do Nilo. O que significa isso? Significa que sem o dádiva significa presente. Sem o Nilo não havia o Egito, não tinha como a civilização florescer ali. Então eles falam que o Nilo, na verdade, é um presente para o Egito, porque ele garante a fertilidade do solo, que dá origem aos alimentos, ele que garante toda a vida ali daquela região. Observem no mapa que o Nilo é um dos mais extensos rios do mundo, né? Nasce no coração da África, como mostra o mapa, bem no centro, percorre cerca de 6.700 quilômetros e desemboca no delta, que é onde está esse triângulo vermelho. O Mediterrâneo para os egípcios, no mar Mediterrâneo. Para os egípcios, o Nilo, como eu falei, era considerado um deus, chamado Deus Api, né? Então, viajar ali de barco pelo Nilo era o caminho mais fácil para chegar a lugares distantes e atravessar todo aquele deserto, as montanhas. Só era possível o transporte por meio do rio Nilo. Se não fosse o rio Nilo, não tinha como o transporte em toda aquela região. Então, a gente percebe que realmente o rio Nilo tinha uma importância fundamental para o Egito. Sem ele, era impossível vida naquela região. Então, era necessário realmente o Egito para que houvesse vida naquela região. Como que se organizava economicamente o Egito? Essa imagem aí, que está mostrando para vocês, mostra os servos trabalhando. Então, tem alguns trabalhos aí, né? Construção, plantação, criação de animais.
Na história econômica do Egito, vai predominar o modo de produção asiático. O que é esse modo de produção asiático? O Estado, que no caso é o faraó era a autoridade máxima do Egito. Ele era dono das terras, né, controlava, organizava todo o trabalho agrícola da sociedade e, além do mais, era considerado um deus vivo, era um representante de Deus na terra. Por isso que fala que o Egito é um estado teocrático, onde o faraó ele é um líder político, ele manda, controla todo o Egito, e um líder religioso, porque ele que controla, ele cuida da religião, ele é o líder da religião. Né? E a gente vai ver quais são as características da religião egípcia. Continuando falando da servidão coletiva, os servos não eram escravos, eram quem fazia todo o trabalho. Então, a maior parte do povo egípcio vivia num regime de servidão coletiva. Eles eram obrigados a sustentar o faraó, a elite dominante, pagando tributos, impostos em forma de bens, que seria o que ele plantasse, colhesse, e trabalho. Ou seja, eles entregavam aos dirigentes boa parcela do que eles produziam. Todos os servos, eles não eram escravos, eles eram trabalhadores livres, mas eles eram obrigados a trabalhar para o Estado, ou seja, para o faraó e para a elite. Então, eles plantavam e parte do que eles plantavam, eles pagavam em forma de impostos para o faraó, para a elite. Então, boa parte do que eles plantavam, trabalhavam, eles tinham que pagar para o Egito. E praticamente todas as construções do Egito, diques, pirâmides, canais de irrigação, quem fazia eram exclusivamente os servos. Então, eles tinham um trabalho árduo mesmo, eles eram duramente explorados. E se não fizessem o trabalho adequadamente, eles poderiam ser castigados. Tinha um certo castigo que eles recebiam. E escravos? Havia escravos no Egito? Sim, tinha os escravos. Mas os escravos eram poucos, era um número reduzido, e geralmente eram prisioneiros de guerra, ou pessoas que se endividaram e se tornaram escravos para pagar a dívida. Então, o número de escravos realmente era pequeno, a maioria eram os servos que tinham ali, que trabalhavam. Né? E além dos servos, tinha também os escribas, que eram responsáveis para fazer. Os escribas eram uma condição melhor. Eles ficavam encarregados só de fazer o registro dos relatórios, dos tributos, do comércio, de toda a produção, eles que faziam. Então, eles tinham uma situação mais privilegiada do que os servos, porque o trabalho pesado ficava para os servos. O que eles criavam? O que os egípcios criavam? A pecuária deles. Né? Eles criavam bois, asnos, carneiros, cabras, porcos, aves. Depois eles começaram a criar cavalo, a partir da invasão dos povos ixos, que são povos asiáticos. E a carne era um alimento de luxo, porque eles quase não abatiam os animais, porque os animais serviam, né? E quem tinha o privilégio de comer carne era exclusivamente quase a elite. Os servos não tinham o luxo de comer carne, eram realmente para poucos, né? Os servos, a alimentação básica dele mesmo era o trigo, cevada, era baseado mais em cereais, não havia, alimentava de carne. Era alimentação exclusiva mesmo da elite. Bom, as construções da pirâmide. Quem construía as pirâmides? Os servos, né? Aí na região de Gizé encontrava-se as mais belas e bem construídas pirâmides, isto é, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. Na construção dessas pirâmides foram utilizados blocos de pedra calcária e calcula-se que uma pirâmide de Quéops emprega 2 milhões de blocos de pedra. Bom, de onde vinham essas pedras? No Egito praticamente tinha só areia, não tinha pedras. Então essas pedras elas vinham de outras regiões. Mas como que eles traziam essas pedras, já que não tinha transporte? Elas eram arrastadas por grupos de escravos
em rolo de madeira por baixo dos blocos. Então, colocava o rolo de madeira por baixo e ia rodando, passando de um para o outro as pedras até chegar lá. Imagina, 2 milhões de blocos de pedra. A construção de uma pirâmide levava anos, demorava muito para se construir uma pirâmide. Era um trabalho árduo. Primeiro, o transporte, né, dessas pedras. Depois, fazer essa pirâmide, que até hoje os historiadores acham assim, ela é matematicamente calculada, como que eles conseguiram fazer isso. Então, tem muitas teorias a respeito das pirâmides. Eles não conseguiram chegar a uma conclusão assim exata, como que foi feito, né? Porque realmente são algumas hipóteses que são levantadas. Mas por que eles construíam uma pirâmide? Para o faraó morar? Não. A pirâmide era um túmulo, é onde o faraó era enterrado, porque eles acreditavam em vida após a morte. E essa religião deles vai influenciar também muito a vida política, social, cultural do Egito. Por quê? Dava-se mais importância, atenção aos deuses, aos mortos do que aos vivos. Então, eles importavam mais com os deuses, com os mortos, do que os que estavam vivos. Esses templos eram construídos, né, com essas pedras. Essas casas eram feitas de tijolo cru, extremamente frágeis, de pouca durabilidade. Ou seja, enquanto a pirâmide era feita de pedra dura, as casas onde as pessoas moravam eram feitas de tijolo cru, super frágil, não resistia muito, durava pouco tempo. Né? Já quanto era o enterro de um morto, que no caso era só o faraó que tinha o privilégio de ir para a pirâmide, era dura. Por isso que existem as pirâmides até hoje, porque foram feitas de pedras, né, que garantia a durabilidade dessas pirâmides, que elas estão lá até hoje e serve de pontos históricos, turísticos, as pessoas vão lá, conhecem, né? Nós vamos conhecer um pouco mais dessa religião egípcia. A agricultura no Egito, né, destacava-se principalmente o trigo para fazer o pão, a cevada para fabricar a cerveja, o linho para a confecção de roupas e o papiro. O papiro ele é uma espécie de papel que é utilizado para fazer os registros pelos escribas. Então, os escribas faziam todo o registro das plantações, da colheita, por meio nesses papiros. Essa planta extraía e era feita o papel, que era usado por eles, né, para fazer esses registros. Então, voltando um pouquinho aqui da religião, que eu ia comentar com vocês sobre a questão do enterro. Vocês sabem que os egípcios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e faziam cerimônias voltadas para esses deuses, né? Era um culto oficial e nesse culto eles adoravam o deus Amon-Ra e nas cerimônias mais populares eles faziam a adoração a Osíris, Ísis e Horus. Então eles faziam esses cultos dedicados a esses deuses. Esses deuses eles tinham características às vezes humanas, com parte de animal. Eram as características fundamentais dos deuses gregos. E eles, dos deuses egípcios. Então eles faziam esses rituais em prol desses deuses. Então nessa linha do tempo, nesse gráfico aí, a gente tem a imagem de alguns deuses egípcios. Então tem o Ísis, Osíris, Horus, Ator, Anubis, Maet, Aton, Amon, Néftis e Tote. Tem só esses? Não, existem vários deuses egípcios. Esses são os principais, os que eram mais usados, os que eram mais idolatrados, né? Os egípcios, eles eram politeístas e eles também acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris e retornaria a seus corpos, o próprio corpo, se fosse absolvido. Mas para que isso acontecesse, era preciso que os corpos fossem conservados. Daí nasce a técnica da mumificação. Como assim? O corpo, ele é
aberto, tira todos os órgãos que estão lá dentro, coloca em potes. O cérebro é retirado por meio de uma seringa, onde eles injetam pelo nariz, o cérebro é derretido, e eles retiram tudo, eles não davam muita importância para o cérebro, não. E aí os órgãos eram colocados em potes, o corpo ficava misturado numa substância de sal, uma espécie de sal chamado nitrato, até ele secar, até ele ficar desidratado. Depois disso, vinham com talas e enrolava todo o corpo. Essa era a parte da mumificação. Colocavam amuletos sobre o corpo do morto, né? Tinha um livro chamado Livro dos Mortos, também eles colocavam, porque eles achavam que naquele livro tinha todas as respostas que o morto tinha que dar para Osíris. Então ele ia perguntar: se ele fosse absolvido, ele teria vida. Se não, o coração dele seria colocado numa balança. Se pesasse mais que uma pena, ele não conseguia. Tinha que pesar menos que uma pena para ele ser absolvido. E eles acreditavam nisso. E junto com aquele corpo, colocava os objetos pessoais também, que geralmente eram joias. Todo o tesouro ali do morto ia junto, porque ele precisaria lá na outra vida. Essa imagem aqui mostra o corpo já preparado dentro do sarcófago. O sarcófago é uma espécie de caixão, onde a tampa dele tem as características do morto, geralmente tinha detalhes em ouro, né? Os egípcios, eles foram verdadeiros mestres na prática de mumificação do corpo humano. Primeiramente, ele preocupava-se com a decomposição dos corpos, então por isso que eles eram esvaziados, desidratados com sal especial. Em seguida, havia todo o processo do embalsamamento, retirada das vísceras, a parte interna, separação dela em 4 receptáculos, 4 potes. Depois desse corpo embalsamado, ele era envolvido com faixas de tecido de linho. E após a mumificação, né, tudo prontinho, o corpo era guardado no sarcófago. E somente as pessoas ricas tinham esse acesso, essa mumificação, e depois era levado para a pirâmide. E nessa pirâmide colocava também os pertences do morto, as joias, todo o ouro, colocava os órgãos lá que ele foi, porque tudo isso eles achavam que eles precisariam na outra vida. Vamos falar também um pouco da Grécia, resumidamente, né? Também um tópico, Grécia Antiga, que foi o último capítulo que a gente viu. A localização da Grécia, de modo geral, o relevo da península, a ilha, montanhoso, entremeado de pequenas terras, entremeado de pequenas e férteis planícies isoladas uma das outras. Então, quase não tinham terras férteis, né? E isso vai favorecer a localização geográfica, a comunicação desses povos com o mar, nessa ligação. Por isso que eles vão desenvolver o comércio marítimo, porque toda aquela característica da região ali levou a isso. Falta de solos férteis, tinham pouquíssimos, a localização geográfica e aquele isolamento da Grécia favorecia uma proteção, uma autonomia e um isolamento que eles tinham. Os primeiros povos que se fixaram na região são os pelasgos de origem desconhecida. Eles já habitavam a região em 2000 anos antes de Cristo. Mais tarde, outros povos se fixaram lá de origem micênica. Lembra que a gente viu alguns mitos gregos do Minotauro, que contava a história da fixação daquela região. Os aqueus, jônios, eólios são os povos ali que se fixaram naquela região e deram origem à Grécia Antiga. A sociedade de Esparta, né? Tinha os espartanos e os atenienses eram os principais. Em Esparta, a sociedade era dividida em espartanos ou esparciatas, que eram descendentes dos dórios, formados pela aristocracia guerreira e os cidadãos soldados. Era a elite da sociedade. Depois tinha os periecos, homens livres, que eram descendentes dos povos nativos. Eles não resistiam à invasão dória dos dórios. Eles não tinham direitos políticos e se dedicavam exclusivamente ao comércio e ao artesanato. E, por fim, os ilotas, né, que é a maioria, a classe esmagadora
de escravos e seus descendentes. E esses escravos, eles eram prisioneiros de guerra. Então, nós temos aí na sociedade espartana, como já foi mencionado, que ficou um pouco repetido, espartanos, esparciatas, periecos e ilotas. Depois nós temos em Atenas, que é outra cidade grega importante, eles eram descendentes dos jônios, conseguiu se livrar de invasões dóricas, devido à posição geográfica que favorecia essa proteção. Contava com um porto natural chamado Pireu, que permitiu esse desenvolvimento comercial também. A economia, o modo de produção era escravista, a base econômica era a agricultura, depois, posteriormente, o comércio vai ter um papel importante. Então, nós vimos aqui pré-história, região da Crescente Fértil, duas regiões, o Egito, né? Depois a gente foi para a Grécia e falamos um pouco de Atenas e Esparta, que são as duas principais cidades gregas. Bom, a partir de segunda-feira, eu quero que vocês todos estejam em mãos a apostila volume 2, né? Vocês vão assistir o vídeo, a explicação da aula e vou marcar as atividades que serão feitas. Depois dessas atividades feitas, na quarta-feira teremos nossa aula online, ao vivo. Nesse dia, quero que vocês, enquanto estão assistindo os vídeos, anotem todas as dúvidas, que nesse dia que vai ser na quarta-feira, nós vamos tirar todas as dúvidas e vamos fazer a correção dos exercícios. Conto com vocês. Então, se for preciso, reveja o vídeo, anote alguma coisa que você não entendeu e me pergunte, pois eu estarei pronta para ajudá-los. Um grande beijo, um abraço e até mais. Fiquem com Deus.